Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, estamos mais uma vez reunidos neste dia para esse momento de oração e partilha da Palavra de Deus. Queremos dispor o nosso coração, a nossa mente para nos enriquecer desse tesouro precioso que é a Palavra viva e transformadora de Deus. Hoje, dia 13 de setembro, a Igreja celebra um grande santo doutor da Igreja, São João Crisóstomo. Peçamos, então, nesse dia, a intercessão de São João Crisóstomo, para que ele, que amou tanto a Eucaristia e viveu para o anúncio da Boa Nova aos mais pobres, que a sua vida e o seu exemplo também possam nos iluminar nesse dia. Rezemos, então, a oração que a liturgia nos propõe para esse dia 13 de setembro. Ó Deus, força dos que esperam em vós, quisestes que o bispo São João Crisóstomo brilhasse por sua admirável eloquência e coragem nas tribulações. Concedei que, instruídos por seus ensinamentos, sejamos fortalecidos pelo exemplo de sua invencível constância. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a leitura de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 39 a 42. Ouçamos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Um discípulo não é maior que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como pode dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos São João Crisóstomo, como eu disse no início da nossa reflexão. Ele é bispo e doutor da Igreja. João Crisóstomo nasceu na região onde hoje é a Síria, na região de Antioquia. Ele foi educado pela mãe, logo cedo ele se tornou um eremita, se retirando para uma vida solitária, onde ele viveu uma vida ascética, de profunda oração, mas por conta da saúde ele teve que voltar à sua cidade natal. Foi ordenado padre e posteriormente bispo, e por fim foi eleito patriarca de Constantinopla, um cargo muito importante, não é? Porque Constantinopla, onde hoje é Istambul, é uma das sés mais importantes do cristianismo. E João Crisóstomo, ele se destacou primeiro pela sua eloquência, pela sua palavra. Foi um grande pregador. Por isso, o seu codinome Crisóstomo, que é boca de ouro. Certamente, a palavra, a pregação desse homem infundia a vida, o espírito no coração de todos aqueles que o escutavam e faziam seus interlocutores se questionarem sobre a vivência da sua fé. João Crisóstomo foi um grande crítico da estrutura social do seu tempo. Ele tem sermões que fazem uma crítica muito direta e feroz aos poderosos, que deixam os pobres à míngua. Interessante que ele, que viveu há tanto tempo, tem essa sensibilidade social e, por conta dessa sua crítica, ele chegou a ser exilado algumas vezes e atraiu grande perseguição para si, mas permaneceu firme nesse anúncio. João Crisóstomo,
ele, ao ser declarado doutor da igreja, ele é chamado de doutor da Eucaristia, justamente porque ele se empenhou nos seus sermões, nos seus escritos, na reflexão sobre a Eucaristia, sobre o sacramento do corpo e sangue do Senhor e da sua importância na vida da igreja, né? Então, nós vemos que João Crisóstomo, no seu tempo, nas circunstâncias da sua época, soube dar uma resposta fiel ao chamado do Senhor. Que nós também, nas circunstâncias da nossa vida, possamos nos empenhar para trazer a boa nova de Jesus para o nosso tempo, a nossa sociedade, a nossa cultura, como São João Crisóstomo nos ensina a fazer. Uma palavrinha sobre o evangelho que nós escutamos. Jesus vai se utilizar de uma comparação, de uma parábola, na verdade, para dizer que o discípulo é chamado a ser mestre, ou seja, chamado a conduzir outros. Mas para ser discípulo, aliás, para ser mestre, são necessárias algumas condições. A primeira dela é que o discípulo esteja na luz e não na escuridão. Então Jesus vai dizer: pode um cego guiar outro cego? Evidentemente que não, porque os dois cairão no mesmo buraco. Então o discípulo precisa ser uma pessoa de luz, precisa ser iluminado e ser portador dessa luz que vem de Jesus. O discípulo não tem luz própria, mas remete sempre para essa luz do Mestre Jesus. Depois, o discípulo, para se tornar mestre de outros, ele precisa também viver uma vida autêntica, uma vida sincera, coerente. Então Jesus vai dizer: por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu olho? Então, esse comportamento que às vezes nós temos, nós observamos o erro do outro e até jogamos pedra, mas esquecemos que temos também telhado de vidro, esquecemos também que nós não podemos nos colocar nesse lugar de julgamento, porque esse lugar só pertence a Jesus, né? Então não dá para ser mestre se eu levo uma vida de aparência, se eu levo uma vida na contramão da autenticidade, né? Então, meus irmãos, que nós possamos nos inspirar em Jesus Mestre. Somos também chamados a ser mestres, mas nós só o seremos se tivermos Jesus como modelo principal, como a nossa referência primeira. Aliás, é para Ele que nós somos enviados a ensinar e exortar os nossos irmãos para que possam aderir também à pessoa de Jesus, assim como São João Crisóstomo realizou e testemunha para nós. Que você tenha um santo dia na paz e na graça do Senhor.